Meu filho só sai do quarto para comer. Essa é uma dúvida e um problema que muitas mães passam, principalmente na fase da adolescência. E essas mães sentem que o filho até virou meio que um fantasma, porque ela só vê vestígios das coisas por onde ele passa, ele não aparece mais, ele não é mais frequente nas refeições, ele não é mais afetuoso do jeito que ele era. Pode ser da fase, como também pode estar evidenciando alguns problemas que ele tem passado. Por isso esse vídeo vai te dar essa possibilidade de comparar essas hipóteses e poder entender um pouquinho mais do funcionamento dele. Sei que muitas vezes parece preguiça, parece falta de educação, mas pode ser que por trás dessa fachada exista uma criança, exista um adolescente que está passando por um sofrimento real. Porque o teu filho, ele não está se isolando, ele não está te isolando, ele não está querendo se afastar de você, mas ele está querendo se afastar do mundo de alguma forma. O quarto dele pode ter virado um lugar seguro. E o que muitas mães fazem é querer tirar aquele filho, aquele adolescente do quarto, na marra, à força, sendo que ele está ali por algum motivo, aquele ambiente é seguro para ele, e fazer isso já, além de ser ruim ali para o psicológico dele, acaba impactando a conexão do pai com o filho. Porque parece, né, que ele está perdendo tempo de vida ali no quarto, que ele está muito isolado. Mas na verdade ele está meio que sobrevivendo. Porque lá no quarto ele se sente seguro, livre de julgamento, pressão, de expectativas no mundo no geral. E aí a gente vai para o primeiro cenário. Pode ser que teu filho esteja passando por uma ansiedade social, uma dificuldade de socialização. As interações que ele faz são ameaçadoras para ele no momento. Ele está cheio de inseguranças, por exemplo, se vão rir dele, se ele vai saber se colocar, se ele se sente pertencente nos lugares que ele frequenta, ou se ele se sente inadequado, se vão perceber que ele é esquisito, se ele está passando por alguma mudança. Como é que a gente vai perceber isso na prática? Ele vai apresentar isso em alguns comportamentos. Ele vai evitar falar no telefone, não vai querer ir em alguma festinha, algum contexto com amigos, com família. Vai ficar muito nervoso quando tem visita, quando tem alguma pessoa estranha. Ele pode até preferir pedir delivery até do mercado. E tudo isso porque ele enfrenta esse terror social. E como é que a gente pode lidar com isso? E uma primeira estratégia, que eu vou já começar a dar algumas estratégias ao longo do vídeo, a primeira estratégia, por exemplo, nesse caso, é a gente ir validando sem uma pressão. Ao invés de tu ficar pressionando ele para ele sair, você precisa sair mais, tu tem que se expor mais. Tu vai dizer, olha, eu entendo que sair de casa para você é difícil nesse momento, eu entendo que para ti é difícil, mas eu tô aqui para te apoiar. Quando tu se sentir pronto, eu tô aqui. Outro possível cenário é estar acontecendo sim um episódio de depressão. Aí ele parece cansado, né? Parece uma preguiça, parece que esse filho ele não tem nem energia para tomar banho, né? Quem dirá socializar. E aí nesses casos, cada tarefa que parece simples não é tão simples para essa criança ou adolescente. E aí quando ele recebe essa ordem, quando ele recebe essa orientação, sai do quarto, vem para cá, fulano tá te chamando, tá te convidando para isso, para aquilo, é um desafio muito grande. Ele enxerga como um grande desafio e evita. Então, ao invés da gente ficar pressionando e querendo que ele saia do quarto de uma vez, a gente vai prezar pelos pequenos passos. Ao invés de exigir muita coisa, a gente vai comemorar os pequenos passozinhos. Obrigada por jantar com a gente hoje. Vi que você tomou banho hoje, que bom. Daí tu pode perguntar se ele se sentiu melhor, né? Tomando banho, para ele mesmo perceber e ter consciência se ele se sente bem ou não com essa atividade. E outro possível cenário é ele estar imerso nesse mundo virtual com dificuldade de viver o real. E conforme ele vai tendo êxitos nesse mundo virtual, talvez contraste na vida pessoal dele, na vida real, ele não está conseguindo. E aí ele vai querer ficar mais no quarto vivendo isso. Então, uma estratégia aqui para esse momento é apresentar um interesse genuíno, perguntar sobre os jogos que ele está jogando, sobre as coisas que ele tem feito, pedir para ele explicar o jogo, contar sobre os amigos online, mostrar o interesse no mundo que ele está vivendo antes de querer tirar ele de lá na força, na marra. Por quê? Porque aí a gente vai entrar agora nos erros que os pais cometem sem perceber. Um clássico que é falar aquelas frases, né? Na minha época não era assim. Na minha época eu fazia isso, fazia assado, era diferente. Você precisa ser mais forte, precisa reagir. E isso vai confirmando alguns pensamentos que ele tem dele mesmo, que ele é estranho, ou que ele é diferente, que ele é defeituoso, que ele tá com algum problema muito grande. Sei que o pai, quando faz isso, ele tem uma intenção genuína ali de motivar, mas a gente acaba desmotivando. Igual quando a gente vai usar uma comparação. Teu primo, na tua idade, já tá trabalhando, já tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? Fulano já tá fazendo... Então, esse tipo de comentário, esse tipo de comparação também vai confirmar as crenças ruins que ele tem dele, achando que todo mundo é melhor que ele.
Por isso que é importante a gente ter e demonstrar uma aceitação incondicional, para ele sentir que você ama ele, independente do que está acontecendo. E mostra o teu apoio junto com isso. Eu tô contigo, independente do que tá acontecendo, eu tô contigo. Outro erro comum é aquela invasão, que é comum também, né? Quando o pai não sabe lidar muito com o filho trancado no quarto, essa é a invasão. A pessoa invade ali pra limpar, pra abrir a janela, pra arejar. Só que pra ele, tu tá violando ali aquele espaço que é o lugar seguro dele. Porque esse quarto é uma extensão ali da própria mente dele, vamos dizer assim. Aí quando tu entra, tu tá causando ali um grande impacto, indo em direção oposta, que é o que a gente tá tentando de buscar uma conexão para tentar dar o suporte e ajudar ele. Eu sei que pode ser que tu esteja achando nesse momento que é demais tudo isso, que é muito um mimimi, mas se tu quer ajudar ele, talvez tu vai ter que colocar um pouco das tuas crenças de lado e interagir mais com esses conceitos de maior acolhimento, de maior entendimento, de entrar no mundo dele, de entender a realidade do ponto de vista dele. Porque essa relação do adolescente, ele precisa do respeito. E eu trago essa questão do respeito porque vem desse diálogo, dele entender a tua mente, os teus motivos. O adolescente, ele tá criando muitos conceitos e às vezes, obviamente, ele não vai ter conceitos bem elaborados. Tu não vai concordar com aquilo, mas com muita amabilidade, com muita habilidade, tu vai entrar dentro de um discurso para construir algo mais construtivo. Aí tu pode pensar também, se eu tenho que ter respeito com ele, ele tem que ter muito mais respeito comigo também. Calma, que a gente está construindo essa ideia de respeito também, de limites também. Ele é um adolescente, ele tá mais impulsivo, ele não consegue controlar muita coisa, ele tá absorvendo muitas informações, ele tá errando, ele tá aprendendo com as consequências. E voltando a falar do quarto, o respeito com esse espaço é importante. Perguntar, eu posso entrar? Você quer ajuda para te ajudar com alguma coisa? Respeitar ou não também. E também é bem comum o pai ali, sem saber o que fazer, começar uma chantagem emocional. Falando o quanto tá triste por ver ele no quarto, falando que alguém quer ver ele, a avó, o tio. Fala que tá morrendo de preocupação e aí vai sobrecarregando aquela pessoa de culpa e sofrimento. Por isso que aprender a se comunicar, ter uma comunicação limpa é importante. Ao invés da gente dizer, você me preocupa desse jeito, a gente vai dizer que está preocupado, eu estou preocupado porque eu te amo. Eu sinto a tua falta. A gente vai aprender a se expressar, aprender a falar dos sentimentos. Ao invés de querer usar a culpa, como talvez usaram com você, e reproduzir essa chantagem emocional para frente. E nessas situações onde o pai começa a ficar muito preocupado, ele também pode ir para um outro lado. Erro comum é querer resolver tudo muito rápido. Eu vou te levar no psicólogo hoje, eu vou cortar tua internet hoje, você não vai falar mais com seus amigos, amanhã você já vai começar isso, vai começar aquilo. Essas mudanças drásticas também não vão colaborar. Porque o teu filho, ele não precisa de solução rápida, ele precisa de paciência, de tempo, de segurança com o próprio ritmo, de um pai calmo, de um pai estável. Porque o teu filho, ele tá te pedindo ajuda, só que ele tá te pedindo ajuda numa linguagem que tu não reconhece. O isolamento, ele é um grito de socorro. Porque se ele era sociável e de repente ele começou a se isolar, pode ter acontecido um fato ali na vida dele. Bullying, uma rejeição, uma situação entre os amigos, alguma coisa aconteceu ali no meio, alguma noção, alguma sensação de fracasso que ele não tá conseguindo verbalizar. E quanto mais a gente promove essa desconexão na relação, menos oportunidade você tem de descobrir o que está acontecendo e poder ser um suporte para ele passar por essa fase. A gente pode ter uma investigação sutil, não ficar perguntando o que aconteceu, o que tá diferente. A gente pode dizer, te percebi mais quieto hoje, tem muita cobrança, só demonstrar ali que tu percebeu. Até pode falar se quiser, tô aqui para conversar, mas sem pressão. Geralmente, tem crianças e adolescentes que são mais falantes, mas tem outros que não. Que às vezes ele precisa ali da tua presença por um tempo, até ele se sentir à vontade de falar. Às vezes tu tá ali o dia todo e chega o momento da tarde que ele fala, tu tá ali, tu não tá fazendo pressão, tu tá se divertindo, tu tá brincando e daqui a pouco a pessoa fala alguma coisa, porque se sente mais encorajada, mais em paz, o tempo dela. Nem sempre chegar em casa e já querer saber como é que foi o dia, como é que aconteceu, isso não vai ser eficaz. Às vezes só a nossa presença ali, com um tempo, com um ritmo, vai surtindo efeito ao ponto da pessoa querer falar o que está acontecendo. Outros pontos que a gente pode observar é também se houve uma mudança no apetite. A pessoa não está comendo ou está comendo muito mais, está dormindo muito mais ou não está dormindo à noite. O sono e o apetite, eles são termômetros emocionais. Abandonar atividades que antes gostava também é um ponto ali para te observar. Parou de fazer coisas que amava, parou de falar com pessoas que sempre falava, largou um esporte, um hobby, uma música. E aí, quando a pessoa perde o interesse mesmo em tudo, já é um sinal para te ficar bem de olho
na depressão. E aí, para esses momentos, é interessante que tu compartilhe as tuas dores, os teus sentimentos ruins, para a pessoa se sentir mais à vontade de abrir também o que está acontecendo, sem pressão, sem achar que isso é a solução mágica e que tu espera que tudo aconteça por causa disso. A gente está fazendo essas tentativas. Pode abrir tanto da tua fase atual, sem ser um pai que sobrecarrega os problemas, mas querendo falar ali de vulnerabilidades. Hoje eu me senti triste por alguma coisa que aconteceu no meu trabalho, parece que eu não correspondia ao que esperava, eu não fiz um bom trabalho, coisas assim, ou contando até da tua fase. Teve momentos ali que eu também me senti bem sobrecarregado, que parecia que eu não ia conseguir dar conta, coisas assim para ele se sentir mais aberto e falar. Outro ponto para observar é a raiva, explosão de raiva, impaciência, porque por trás da raiva existe um medo, uma dor, uma insegurança. E mesmo que pareça imaturo falar isso, mas os pais geralmente personalizam, acham que a culpa é deles, ou acham que até exigem comportamento, uma regulação emocional daquele adolescente em relação à sua própria raiva. Mas antes de pensar tudo isso, pensa que ele não tá bravo com você, e sim com a situação que ele tá passando. Pra gente aumentar mais ainda a nossa conexão, a gente pode fazer mais algumas estratégias, que é aumentar essa presença que eu falei, aquela presença de estar no local ali, nem que seja lendo um livro, mexendo no celular, mas mostrando ali que tu tá ali, caso ele queira conversar, caso, né, aquela tua presença está ali. Uma presença calma, mais estável. Também tu pode deixar uns bilhetinhos. Aí vai para as mães mais carinhosas, deixar os bilhetinhos, estou orgulhoso de você, você é importante para mim, te amo. Às vezes escrever é menos ameaçador que falar, então a gente pode deixar esses bilhetinhos. Criar um ritual seguro para essa família também é legal. Domingo a gente vê um filme juntos, a gente vai no cinema, a gente faz uma atividade junto que a gente se diverte. Ou se a situação tá bem mais avançada, não sai do quarto, todo domingo eu deixo um lanche ali para ele no quarto. Então, gente, para resolver esse problema, a gente não precisa de pressa, mas a gente precisa de paciência, de acolhimento, buscar sim um auxílio profissional, mas com delicadeza, não obrigar a pessoa a fazer isso. Mas quando eu for interagir, se ele me pedir ajuda, eu oferecer isso. Não querer resolver da noite pro dia, ter paciência, mostrar que tu é um pai estável, que tem ritmo, que promove essa sensação de segurança. E para te acalmar, pai, pense que teu filho ele não perdeu a capacidade de te amar. Ele tá com dificuldade de expressar isso. Por trás dessa porta fechada, ele sente a tua falta. Só que ele tá lidando com muitas coisas. E para finalizar, pensa que esse quarto não é uma prisão, mas é um casulo. Todo casulo no tempo certo se abre para revelar uma coisa nova. Então fica calmo, tenha fé no processo e comece essa mudança gradual. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se tu tem interesse de fazer terapia, aqui embaixo tem os meus dados. Beijo e até o próximo vídeo.